Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Prosa de Palhaço. Hoje eu vou conversar com a Soraya Said, uma pessoa incrível também, vocês vão conhecer. Quem conhece já sabe o que eu estou falando. Meu nome é Thiago Abad, eu sou coordenador artístico dos Cirurgiões da Alegria, para se divertir e criar coisas novas. Gabi, boa noite sempre. A primeira, que ótimo ter você aqui, Gabi. Enquanto a gente não pode se encontrar ao vivo, aqui pelo menos tem um lugarzinho que a gente se encontra, né? Mas quando eu for para São Paulo, eu quero passar aí para te dar um abraço. Roberta tá aí também, muito bem. Vou esperar a Soraya entrar e aí a gente começa. A Prosa de Palhaço está acontecendo de terça e quinta-feira, sempre às 20h30. Às vezes tem algumas alterações, depende da agenda do artista, então às vezes é às 19h, enfim. Mas eu tenho feito às 20h30. A Regi está aí também. Só adiantando, a Roberta está aqui. E na próxima semana, na quinta-feira, vai ser com ela, a Roberta Causa. Também vamos ter uma prosa bem bacana. Deixa eu ver se a Soraya está aqui já ou não. Não, ainda não, né? Ok. Vamos aguardar ela entrar aí. Então eu já conversei também com uma galera. Quem quer ver as prosas anteriores, entra em youtube.com barra, e agora é Thiago Abad tudo junto, eu acho. Acho que é Thiago Abad tudo junto. Enfim, nem eu sei o endereço do meu YouTube direito, mas na bio, agradeço muito a Cris por ter feito essa iluminação. Olha só, muito bem. Ó, Thalita, como está, Tatá? Bidi, meu irmão, está aí também. Então, vamos lá, vamos aguardar. A Soraya vai entrar. Eu fiz um teste com ela um pouquinho mais cedo. Tomara que dê tudo certo nessa vida, né? E aí, Cris, tá vendo? Só para você falar que eu nunca falo nada, ó. Falei. Quer dizer, a Regi me lembrou também, mas falei. Se rezar para Nossa Senhora da boa conexão, já tava dando umas pipocadas aí, né? Boa noite, Bidi. Oi, Soraya. E aí, tudo bom, Thiago? Tudo certo? Tudo Prazer, bem? viu, estar aqui. Imagina, eu que estou muito feliz. Eu realmente vou torcer muito para a conexão dar certo. Esse horário o Instagram às vezes dá umas pipocadas, mas vamos que vamos. Nossa Senhora da boa conexão, rogai por nós. Vamos lá. Boa noite, eu não sei quem está aí, eu não enxergo. Teria que chegar muito pertinho e com óculos, Não, para pode deixar tentar que ver quem está. eu vou te dando Tá um bom. status, mas dos cirurgiões tem o Eliseu, a Regi, o Guilherme estão aí, a Ô, querido, Roberta boa está aí noite, assistindo, a Gabriela querida. Argento. Oi, Gabi. Nossa, muito tempo. A Gabi é sensacional. Já falei com ela aqui, Soraya, foi incrível. Depois eu E, vou procurar, então. e É a muito semana que vem bonita eu a vou tua falar com a Roberta. iniciativa, é muito legal, viu? Com a Rô? É. Maravilha. Soraya, A Rô é obrigado. um. A Rô é tô sem vocabulário. Ela é um posto de conhecimento, de rigor, ela é maravilhosa. Sou fã da Roberta Exatamente. Causa. A Gabi está falando que você é simplesmente demais. Eu também acho, Gabi. Linda, obrigada, querida. Que saudade, puxa vida. Soraya, eu vou começar a prosa como eu sempre começo. Eu queria que você contasse como é que foi a sua chegada no palhaço. Você já era da arte? Você veio de um outro lugar? Conta aí essa história pra gente. Na verdade, eu vim do teatro, né? Eu tenho uma história romântica, porque desde pequenininha eu fazia. Todo o trabalho meu de escola era teatro e eu não sabia, não nomeava, né? Vivia fantasiada em casa, inventava história, enfim, mas eu não me dava conta que aquilo era teatro. E com 14 anos eu fui assistir Gota d'Água,
com a Bibi Ferreira, direção do Gianni Rato. E eu fiquei... Passou um caminhão e eu não anotei a placa, assim, eu não conseguia aplaudir, eu passei a noite em claro, aí no dia seguinte eu entendi, eu falei, é isso que eu quero para minha vida, né? Tomei um não, daquele não de fazer vento no cabelo, assim, dos meus pais. Eu estou falando de 1975, né? E a minha família é uma família simples, não tinha a ver com arte. Apesar de ter muita arte em casa, tinham duelos musicais, assim, porque a minha mãe com canterrom do samba bom, né? Meu pai com música árabe, que é igualzinho o canterrom, é o mesmo veio, né? E o samba também, então tinha muita riqueza, eles valorizavam muito leitura, mas nunca, eu teria que ser médica ou advogada, porque eu era respondona, então a minha mãe via algum talento no direito para mim. E aí, quando eu vi a peça, eu nunca tive dúvida do que eu queria fazer na vida, eu queria ser atriz, né? E aí, com 16 anos, eu vi uma matéria da Célia Helena na Folha, ela estava criando um teatro para os jovens, porque a Lígia, a gente é da mesma geração, a Lígia Cortez, né? A filha dela. E aí eu fazia inglês, enfim, foi difícil, eu fazia escondido. Eu fui a quinta aluna a me matricular no Teatro Escola Célia Helena, nos primórdios, assim, da escola. E depois voltei lá para dar aula, então é um espaço muito querido, é um lugar muito bonito, de paixão pelo teatro, né? Acho que a Célia Helena e os professores, o Acácio Valim, Beto Silveira, enfim, ali eu aprendi. Eu descobri o teatro, eu descobri que tinha um espaço, que tinha luz, que tinha o outro, que a gente contava, inventava histórias e tinha um sentido. Ali eu descobri a paixão. Depois, no paralelo, eu fiz jornalismo na PUC, porque meus pais tinham uma insegurança grande. Cheguei a trabalhar com jornalismo, numa revista técnica, no Guia Rural. Então, era um negócio, conservação de estradas vicinais, levantamento do gado leiteiro brasileiro, era pesado. Para mim era pesado. Enfim, e eu entrei na EAD. E a EAD foi uma grande escola. Assim, eu tenho uma paixão pela EAD, porque a EAD você ou sai ator ou sai ator. Né? É um ofício, ela te forja, assim. E na EAD tem professores, Raquel Araújo, com Stanislavski, o Celso Strateschi, que eu tive a felicidade dele me dirigir fora da escola também, com Brecht, enfim, uma riqueza, né? E você é indelicada, porque eu vou esquecer, não vou falar dos outros, assim, mas foi uma super escola. Eu tive a direção do Damasceno, entrei no realismo, assim, profundamente. Tive experiências muito ricas. Foi minha primeira experiência dando aula, porque a EAD criou uma parceria com a Prefeitura de São Paulo e cada turma ia para cada espetáculo ia para um teatro. Eu fui para a Penha, para o Martins Pena, se não me engano. E então a gente dava aula para a população, e era de A a Z, tinha adolescente, tinha dona de casa, motorista de ônibus, tal. A gente fazia uma panfletagem da peça e apresentava a peça. Então a gente ocupou, era para ficar 2 meses, a gente ficou 1 ano. Aí o projeto acabou, a prefeitura enjoou, tirou a gente trabalhava em praça pública quando não chovia. E aí, mas enfim, muitos jovens a gente levou um curso, foi a primeira vez que eu fui descobrindo também esse gosto
formação por processo, eu gosto de processo de ator, né? E na EAD, o Cláudio Lucchesi era o diretor e ele chamou o Francesco Zigrino, um diretor italiano, para trabalhar. E o Zigrino já vinha um movimento, porque quando eu entrei na EAD, eu assisti a um espetáculo de palhaços, Os Reis Vagabundos, da... esqueci o nome dela, meu Deus do céu, lá do Sul, do Rio Grande do Sul, da Maria Helena Lopes, maravilhosa. E era um espetáculo, era trabalho físico, era mímico, era, enfim, era sem palavras e era uma poesia. Eu sempre gostei de circo, mas eu não sou de circo. Eu sou aquela pessoa que vai no circo e fica... tudo me encanta, sabe? Tudo me... Eu sou maravilhada, assim, pelo circo, mas não sou de circo. Infelizmente, porque eu acho muito bonito, assim. E aí eu assisti, enfim. Aí quando eu tive aula com o Zigrino, ele trouxe a linguagem das máscaras. E eu sempre me achei uma atriz. No Célia Helena, a gente trabalhava muito jogo, tinha coisa do improviso no jogo de relação. Você se dá pelo outro. Aí o Zigrino vem e encaixa isso, porque ele fala, máscara se dá pelo outro. E isso, para mim, virou, né? E aí, tudo, palhaço, mão na luva, mas todo jogo, eu me dou a partir do que o outro, da troca, né? Eu me constituo a partir do outro. E o Zigrino trouxe isso, e com rigor, a gente fazia um espetáculo duro, que era o Arranca-Dentes, era um roteiro, um lapso de 1600, e a gente que encarnou, né, o texto, porque era só um roteiro de ação, e daí o Zigrino foi embora, a gente ficou com o espetáculo. A Quito, que era uma querida, que a gente já trabalhava junto em grupo, mas fora da EAD, ela passou a dirigir o espetáculo, e ela fazia um enamorado, e foi um sucesso, a gente ganhou um monte de prêmio, porque amalgamou com a gente conseguiu fazer a transposição para o Brasil, assim. Mas foi muito importante o rigor que o Zigrino deu, e o Zigrino foi um diretor que ele mudou o meu olho, assim, né? Ele trouxe a questão estética muito profundamente. Ele marcou gerações, né? Todo o trabalho de palhaço veio depois. Ele dirigiu, antes de dirigir a gente, né, com a Comédia dell'Arte, ele fez um trabalho de clown com o Esperando Godot, um trabalho super rigoroso, precioso, com uma turma mais velha, né, na EAD. E a gente, com idas e vindas, a gente se constituiu num grupo. E a Quito, que é uma grande mestra de palhaços, né? A gente teve uma vida, a gente meio que foi crescendo junto, ali foi errando e aprendendo, foi tentativa e erro. E a gente constituiu um grupo que era a Trupe de Atmosfera Nômade. E era um grupo pretensioso, porque a gente trabalhava a junção da linguagem do clown e a comédia dell'arte. A gente se lançava perguntas lá na frente, né? E aí eram 5 roteiros, né? 8 roteiros, 5 textos, era suado para chegar. Mas a gente fez uma rapsódia de personagens extravagantes. Aí tinha a Carmen Cosi, a Tiche, a Débora Serrichello, éramos esse grupo. Também, bem a primeira geração da história do clown, né? Era uma época que tinha uma discussão grande entre palhaço e clown, que o clown tem alma e o palhaço é mais apresentacional, né? O excêntrico, a coisa, enfim. E é uma dúvida que
qualquer criança te resolve, porque ela olha para você e fala, olha o palhaço. Então, pronto, está resolvida aqui. É muito simples. Enfim, mas Ô, a gente Soraya, sofria na época. deixa eu só Oi. te fazer uma pergunta. Antes desse trabalho do Esperando Godot, esse trabalho foi meio que o precursor do palhaço no Brasil ou não? Não do palhaço no Brasil, mas desse estudo mais Do Zigrino, sistematizado e eu estou tudo? te falando, eu tô te falando do Zigrino, né? O que a Ah, sim, gente ok. fez nem foi de palhaço, foi de comédia dell'arte. Ok. Numa época que se dizia, sempre se fala da morte do palhaço, né? O Fellini discute isso, enfim, e a resposta do Fellini, né? Quanto nunca existirá um homem ao meio-dia, né? O ser humano ao meio-dia. Sempre vai ter a sombra, né? Então, sempre o palhaço vai sobreviver, né? Ele vai aparecer, enfim. Mas, por exemplo, a comédia dell'arte, e o Zigrino trouxe a questão da máscara, do comentário, com muito rigor. Então, foi muito importante como técnica mesmo, como mesmo ideologia, né? Porque a comédia ela é crítica, ela é certeira, né? Tanto que os artistas eram perseguidos, porque tem a estética colada na ética, né? Então, enfim, mas o Zigrino teve essa questão de mudar o olhar, né? E a gente, então, teve essa empreitada na trupe de Atmosfera Nômade, e aí a gente se fazia perguntas, o palhaço na tragédia, enfim, foram 5 anos. A gente também passou pelo Suassuna, porque ele faz uma transposição maravilhosa da comédia dell'arte para o Brasil, muito perfeito, porque o nosso ideário, até então, estava muito mais ligado à Europa do que à América, né, aos Estados Unidos, né, América do Norte. Todo o nosso ideário tem uma raiz europeia muito profunda. O próprio palhaço que a gente utiliza, nariz vermelho, enfim, está colado numa tradição ocidental, né, europeia e do Ocidente. E foi assistindo, por recomendação do nosso espetáculo, uma rapsódia de personagens extravagantes, que o Wellington, por exemplo, chegou no grupo. Ele foi assistir a um espetáculo, e aí ele foi chamando as pessoas. Era uma época que a gente fazia espetáculo de quarta a domingo, e com 2 sessões no sábado. Então a gente jantava no teatro. Enfim. Você vê hoje em dia é uma dificuldade de fazer um dia, né? E às vezes a pessoa fala, essa peça já está um mês em cartaz, e antigamente ficava um baita tempo e de quarta a domingo, né? Não, é muito, assim, a nossa condição, né? Enfim, como qualquer trabalhador, a gente mata um leão por dia, né? Um ditado. E é isso, né? Acho que a pandemia também trouxe esse aspecto de como a cultura está relegada. A gente, infelizmente, está com um governo muito complicado, de modo geral, para a população em geral, né? A gente não tem ministro da saúde no meio de uma pandemia, há 2 meses, mais de 2 meses, total falta de empatia, de projeto. Aliás, o projeto é desestabilizar, é desmanchar as instituições mesmo, né? Enfim, a gente vive um momento muito grave. E nesse sentido, a arte ela tá colada com a população mais
desprotegida, né? Que eu acho que é o lugar que o artista tem que ocupar, né? Para se fazer perguntas, para apontar, enfim, de alguma maneira, o privilégio está do lado de quem a gente está mesmo, né? Bom, Soraya, você falou que o Wellington foi assistir vocês no teatro. Inclusive, eu vi a Thaís aí na live também, ela está assistindo, a Ferrara. Ai, um beijo, querida, parceira, querida. Eu já vi vocês duas Muito em amor. cena e aquilo é impagável. Eu guardo com muito carinho isso. O Michael Kinsley, quando ele veio para o Brasil, né? Isso em 95, ele viu a gente, enfim, atuando no hospital. E ele falou: vocês têm naturalmente o que uma dupla persegue por muitos anos, vocês têm. Vocês têm uma química. E o Wellington, muito agradecer a ele, né? Porque eu conheci a Thaís, que ela era do Quadrimates, que era o segundo grupo que a Quito dirigia, e, enfim, de uma oficina que a gente deu em Santo André, que era um projeto bem bacana com a população de Santo André. Mas a gente foi trabalhar mesmo, foi ficar amiga, né? Nos hospitais, nos Doutores da Alegria, assim. Agradeço muito por isso. Foi linda a relação de vocês, muito linda. E como que foi esse lance, né? Ela tá até, vou até parar, eu ia fazer outra pergunta, mas parceira querida com quem eu aprendi tudo, palhaço e comédia dell'arte, a Thaís falou. Ela não precisa aprender nada, ela já tem tudo aí, Thaís tem tudo. Tá tudo aí. Como que vocês, por exemplo, o Wellington estava chegando com um trabalho nada a ver com o que vocês faziam no teatro. Como que foi esse primeiro contato, assim, de chegar lá e falar, meu Deus, o que é isso? Ele foi assistir ao espetáculo e no intervalo ele foi falar com a gente. E eu, na hora, eu levei muito a mal. Eu falei, meu Deus do céu, que esse cara, teatro, Broadway, palhaço em hospital, eu não entendi nada. E eu já pensei, falei, deve entregar balinha. Mas tinha alguma coisa na fala dele que fica esquisito, eu preciso ver. E ele convidou as pessoas para irem ver. Ele trabalhava sozinho, na Senhora de Lourdes, lá no Jabaquara. E eu fui ver, e aí, quando eu vi, entendi, porque tinha uma coisa da relação, era uma coisa tão de paridade, tinha uma coisa tão... ele entrou, a criança estava abandonada no quarto. Quando ele saiu, a criança nem lembrava dele mais. Pouco importa o palhaço. Mas a criança estava, era sujeito ali, ela estava no berço, ela estava chacoalhando para a mãe dela. Eles estavam em relação, em jogo, brincando, e o palhaço acabou. Miou, tchau. E eu falei, isso aí me interessa. 2 anos depois, eu fui para o... Eu fiz o teste, né, que ele pedia para pensar num médico, para pensar num exame e tal. E aí, 2 anos depois, ele me chamou. Nessa época, eu dava aula e continuei dando, porque eu tive esse presente da Célia Helena também. Ela soube de uma oficina de comédia dell'arte que eu dava, eu estava dando no Vento Forte, e me chamou para assumir uma turma no Célia Helena. Então, no Célia, eu entrei dando realismo. E depois eu comecei a dividir, eu oferecia projetos para os alunos, né, 3 projetos. Um deles, um desejo deles, que eles tinham que defender, um de realismo e um de comédia dell'arte. E aí, enfim, muita gente incrível, foram 5 anos. Depois cheguei a trabalhar com a Célia num curso de leitura, muito perto do finzinho de vida dela, assim. E foi, nossa, um privilégio, porque essa mulher
Se quiser, minha madrinha no teatro é a Célia Helena, né? Ela me ensinou a paixão, né? Eu era muito novinha, enfim. E aí eu me dividi entre o Célia e o teatro e o Doutores, enfim. E depois o Doutores foi ficando mais sério, tomando mais espaço na minha vida, né? Eu sempre gostei de abrir picadas, então esses projetos paralelos, Operação Smile de lábio leporino, que a gente passava uma semana no Ceará, enfim, tudo foi me dando... E o Wellington viu que eu gostava, né? Eu já dava aula, tal, começou a deixar os artistas que entravam para o elenco, eu comecei a treinar, aí eu sistematizei seleção e treinamento, né? E que foi usado muitos anos nas unidades, em outros processos PFPJ, só agora essa última seleção que não, que foi feito pelo artístico, né? Com o Ronaldo e tal. Mas até aí era a gente da formação. E sem querer, por gostar, por ser prazeroso, né? A gente inventando coisas, como o próprio Midnight, o primeiro que teve foi para receber o Michael, foi um esboço do que seria depois o Midnight. Aí no Midnight, primeiro a gente fazia a cena, depois eu e Thaís, as coristas, né, as assistentes de palco, nenhuma. Enfim, tinha um monte de invenção, né? O primeiro infantil, né? O Vamos Brincar de Médico, eu fiz o roteiro, é um espaço muito gostoso de trabalhar, de inventar, de criar, e aí a gente, sem querer, foi se vendo como formação. Era um núcleo pequenininho, muito motivado, era um colegiado, assim, e tinham pessoas, né, a Thaís, Roberta, o Raul, Heraldo, a Morgana e a Daiane, que não são da área artística, mas, enfim, a gente foi se entendendo como escola, aí tiveram coisas que caminharam juntas, né? A própria ideia do palhaço em rede, o Wellington provocava e a gente também, enfim, a gente foi entendendo a questão, a Thaís que trouxe, né, essa questão da gente ir para a periferia, sair dos hospitais mais centrais, e 100% hospital público, e a Lei Rouanet, enfim, a gente precisa da Lei Rouanet, né, dando sustentação para isso. Enfim, as coisas foram se encaminhando. Nesse meio tempo, eu fui chamada para fazer um teste para um espetáculo que foi para mim outro caminhão, que foi, era um espetáculo comemorativo dos 80 anos de vida e 50 anos de carreira do Gianni Rato. Era Moros e Seu Carrasco. E eu fui chamada até por conta do cômico. Eu fazia a cozinheira do Moros e meu marido era o Tatá. Que, aliás, a gente foi colega de Otávio Mendes, a irmã Selma. A gente foi colega de um querido, enfim. E o Gianni, ele foi daquela geração de italianos que deu a cara do teatro moderno brasileiro, né? E ele era uma alma, assim, de novo, ele tinha um olhar político e um olhar da cena, e ele era um homem de teatro, ele fazia cenário, figurino, direção, ele tinha uma precisão, tinha uma história lá que eu tinha que fazer um texto, e ele falou, você está derrubando aqui o ritmo, você cai. Eu, no dia seguinte, corri,
né? Aí ele falou, você é louca? Eu falei que estava sem ritmo, você me sai correndo. Ritmo não é correr. E para mim era, porque a gente era muito jovem, era assim que a gente trabalhava. Talento a gente corre, né? Ele falou, cai o ritmo, porque nessa frase, na palavra de repente, você dá a entonação para baixo. Tem que dar a entonação para cima. Nunca mais o ritmo, assim. Ele era um... ele é um tesouro da humanidade. Assim. Esse homem... E um homem incrível. Eu até recomendo A Mochila do Mascate, que é um texto autobiográfico. Ele tem um antitratado de cenografia. O Gianni, para quem gosta de teatro, tem que estudar o Gianni. Ele é completo, né? E é um ser humano absurdo, assim, absoluto. E eu tive esse presente na minha vida, né? Outra coisa que eu vivi que foi muito divertida no paralelo aos doutores, em 2004, por conta da Comédia dell'arte, o Sátiros me chamou para fazer o Transex. E nessa época eles eram obscuros, a Praça Roosevelt era perigosa, eles eram underground total, assim, né? E eu já conhecia, eu já tinha visto há muitos anos a Filosofia na Alcova, e quando eles voltaram para o Brasil, eu fui ver de novo. Enfim, eles não me conheciam, mas eu os conhecia. E aí eu fui fazer com este tamanho que eu tenho, né, 60 mal medidas, eu fui fazer uma trans, uma cafetina. E aí eu conheci Fedra de Córdoba, Bibi, Ivan Rodolfo, Laerte Kessings, a Nora Toledo, enfim. E eu tive a sorte de viver a transição dos sátiros, porque eu vivi não tinha público, era arriscado ir para lá, enfim. E eu conheci esse mundo, né? Esse mundo trans, esse mundo era um outro jeito de fazer teatro e de estar num lugar e estar com as portas abertas para o que desse e viesse. Era muito interessante, assim. E aí, no ano seguinte, a gente faz A Vida na Praça Roosevelt e a peça explode. Era o mesmo contexto, mas com a Dea Loher, a autora. E tinha o querido, o Guzik, o Alberto Guzik, enfim. E a gente foi para a Alemanha com essa peça. E o palhaço nisso me dava uma protegida, porque, por exemplo, eu fazia um personagem, eles tinham até uma montagem em alemão, mas eles não usavam... 2 personagens que eu fazia na peça. Uma mulher que carregava os ossos da filha, eles não acharam melhor não fazer, acharam muito brasileiro isso para eles fazerem. E esse José, que era um malandro, João, aliás, que era um malandro da praça, que pedia dinheiro e tal, e eu fazia com uma cueca samba-canção, uma chinela havaiana, meia social, um saco de supermercado, e eu tinha que pedir colo. E era muito improvisado. E eu falei, meu Deus, só quem é que vai me dar colo na Alemanha? A gente circulou pela Alemanha com o espetáculo. E eu precisava, o fim da cena era eu no colinho de alguém. Mas você falava alemão, não? Não. Você falava alemão? Não. Não. Mein Name ist João. E como era pedir um colo para um alemão? Fala aí, vamos ver. Tinha legenda, mas a legenda não... Ela podia voltar, mas ela não mexia. Eu brincava um pouco com ir e voltar com a legenda e tal, mas ela era fixa, não punha texto na hora. Assim. Para resumir, nunca me faltou colinho. Eu consegui colo todas as sessões, foi um sucesso. Aí uma super estrutura, né? O Grupo Thalia que recebeu a gente, eles têm sedes em Hamburgo, em Mannheim,
Oh, em Munique, é uma loucura, assim. Outra, duas revistas discutindo, a gente estava no Brasil já de volta, eles estavam ainda discutindo a montagem. Então, assim, é uma coisa de louco. Ainda fiz Inocência, enfim, com a Déa também, ela é tida como herdeira do Rainer Miller, né? Vale a pena, é uma dramaturga absurda, assim. Mas eu tive essa sorte, né, de pegar momentos essa virada dos sátiros foi incrível. E fiz Satirianas, o Uroboros, show de boate, a gente chegou, diferente do Midnight, porque tinha de tudo, tinha sexo explícito, tinha um monte de coisa. Então, o Mané foi lá com o Roberto Carlos, anãozinho, né? Enfim, as coristas, a gente fazia uma bagunça boa lá. E doutores, a gente, nesse núcleo, trabalhando, aí a gente foi se dando conta que tinha uma metodologia que nada mais era do que a experiência do hospital com o que cada um carregava, né? Então tinha EAD, Unicamp, Raul, Lecoq, a Rô fez o terceiro ano pedagógico, enfim, e tinham embates, né? Bons, as brigas da gente eram muito boas porque elas eram para o trabalho, né? Para melhorar o trabalho. E a gente foi chegando num jeito de trabalhar com o público em geral, porque é muita solicitação, e com a formação ou a reformulação do artista que já tem experiência e está cansado. E aí, Tiago, eu acho que de tanto perguntar, né, por que se ri, do que ri, porque eu comecei a me fazer essas perguntas também, né? E aí eu entendi que eu tinha que procurar as minhas pernas, assim, eu fiquei nos doutores 26 anos, 12 à frente na coordenação, né, da formação. E aí foi engraçado, porque a gente estava com O Homem que Fala, que é o primeiro adulto dos doutores, e é um espetáculo precioso, assim, uma construção belíssima, um reencontro com o Celso Frateschi. A gente conheceu o César Charlone, que a concepção visual, enfim, sobre a questão, né, da saúde. A gente se baseou no Oliver Sacks, que é uma preciosidade também, como ele escreve, o que ele escreve, enfim. E aí em cena, né, eu, Thaís e Roberta, e a gente foi muito feliz, assim. Nesse meio tempo, meu marido é jornalista, trabalha com assessoria de comunicação, e ele conheceu uma juíza, a Tatiane Moreira Lima, a doutora Tatiane Moreira Lima. E ele tinha que entrevistá-la, enfim, ele voltou para casa assim, você tem que conhecer essa mulher. Vocês têm tudo a ver, você tem que conhecer essa mulher. E ele me deu uma matéria para ler. Ela foi uma juíza que foi ameaçada uns 4, 5 anos atrás. Um homem invadiu a sala dela, jogou querosene, ameaçou, ela ficou refém horas, enfim. E ela é pequenininha, e ela tem um trabalho absurdo. Ela, na época, trabalhava no Sanctus, que era no Fórum Criminal da Barra Funda, e ela tem um trabalho, lá ela ouvia os depoimentos das crianças. E a justiça, assim como a saúde, tem protocolos, né? Tem coisas muito formais, pesadas, e um vocabulário que as crianças não entendem, né? Que é muito distante. E ela, apoiada numa lei que tem dentro do ECA, é uma lei de 2017, dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a oitiva, é o depoimento especial.
Então, se cria um ambiente para a criança não ficar repetindo ou não ser inquirida pelo advogado de defesa, né? Ela conta num lugar, numa sala aconchegante, protegida, ela fala com ou psicólogos ou assistentes sociais que são treinados para isso. Ela sabe, está tudo sendo gravado e ao vivo, e na sala da juíza tem o advogado, os adultos todos, né? E a doutora Tatiane fala da necessidade de tradução da justiça para criança e para adolescente, da não revitimização. Aí eu fui falar com ela, e eu achei que ela ia demorar um ano para me receber, e não, foi tudo muito rápido. Aí eu convidei a Roberta Causa, né, a Rô, para abrir junto comigo, e a gente começou 1º de agosto, o projeto está fazendo um ano agora, né? Poxa, que honra conversar bem um ano de criação. Ô, Soraya, só para o pessoal entender, você está começando a falar do Palhaço Sem Juízo, certo? Que é o projeto que vocês estão tocando agora. E eu queria que você deixasse claro, assim, para o pessoal se situar, porque, pelo jeito, a Soraya gosta de coisa difícil. Poxa, quando você me contou umas histórias, e para mim são histórias muito dolorosas de imaginar, mas acho que vale a pena compartilhar. São crianças que estão em quais condições, né? São pessoas que estão em quais condições? Esse trabalho ele é voltado para quem? São principalmente crianças e adolescentes em estado de risco, né? de vulnerabilidade, que sofreram abuso sexual ou violência doméstica, ou são testemunhas de abuso sexual e violência doméstica. E então a gente atua no Fórum Criminal da Barra Funda, que é o maior da América Latina, uma vez por semana. A gente se apresenta como assistentes da juíza e a gente trabalha, tem uma transposição aí, a gente trabalha em dupla ou trio, muito semelhante nesse sentido, tem uma transposição do trabalho dos doutores, mas existem diferenças, né? Na saúde, você tem um inimigo que é a doença. No judiciário, você tem as narrativas. Então, um lado defende que a criança foi manipulada, o outro que manipulou. Então, isso traz uma complexidade, de uma riqueza, né? As narrativas. A gente recebe as crianças na chegada delas ao fórum, eventualmente depois que elas dão o depoimento também. A gente não fica junto durante o depoimento, né? E a gente não aborda o tema que as levou ali. Mas a ideia é colaborar para que a criança se sinta fortalecida, confortável, para que ela se expresse, né? Que muitas são ameaçadas, muitas são... a maioria é ameaçada, né? Mas são presenteadas. 75% dos casos é intrafamiliar, então é pai, padrasto, avô, irmão, tio. É complicado, é muito devastador, mas acho que a função da arte se coloca aí, né? É uma experiência e há como passar por isso, né? Atravessar isso. Acho que a grande questão do Palhaço Sem Juízo é a violência e o diálogo, né? E a gente, nesse território, a gente trabalha também com os familiares, com as testemunhas, enfim, com os adultos, trabalha também com o réu e as testemunhas do acusado, né? Réu quando já está com uniforme, tem casos assim já.
de prisão preventiva e tal. A gente só não vai na cadeia, porque ali é um ambiente... A gente ainda tem que aprender, né? A gente ainda está aprendendo aquele lugar. Ô, Soraya, tem uma questão aqui do Renan Lima, ele quer saber como que a criança se comporta, assim, quando vê vocês. Se é uma surpresa, se de repente já se entrega para o jogo ou não, tem um trabalho de conquista, como é que é isso? Não, acontece de tudo. Às vezes é uma criança só, dependendo do caso, tem mais crianças. Tem criança com alguma deficiência. Enfim, cada criança é uma e a gente se molda. Tem criança que está com medo da situação toda, porque um fórum é um lugar tremendo, né? De novo é outra diferença. Um hospital, você já passou por alguma situação, você já foi visitar, você já foi no médico, você tem alguma ideia. O fórum, você não sabe direito o que é aquilo, o que vai acontecer. E é muito... O da Barra Funda é friozão mesmo, né? Não tem janela, é um corredor tem uns bancos e portas. E o hall central, que aí é bonito e tal, mas é igual, né? Tem até júri popular, é um mundo ali. Transitam 30 mil pessoas. A doutora Tatiane saiu, entrou a doutora Ana Carolina Belmudes. Incrível também. A gente está tendo a sorte de atuar junto a juízes, enfim, promotores, defensores, muito querendo mudar, querendo traduzir esse lugar, democratizar, né? Dar acesso. Então, é uma onda maravilhosa. A gente se usa da figura do assistente de juiz, a gente não é juiz, a gente é assistente, então a gente sabe tudo que tramita num fórum, né? Porque eles sabem, a gente não. Mas os de verdade, e é muito incrível, porque eles consideram a gente como equipe, né? E tem coisas que a gente tem que observar. Por exemplo, se a criança está no mesmo dia que o acusado, a gente não pode, de nenhuma maneira, a gente tem que criar condições para que eles não se encontrem, porque isso pode ferrar um depoimento. A criança pode ficar com medo das ameaças que sofreu e não fala nada, né? Então, a gente trabalha como uma equipe mesmo. E aí, a doutora Tatiane foi para São Miguel, a gente começou o trabalho lá, em São Miguel, lá é vara de família e violência contra a mulher, então as crianças como testemunhas, tal, lá também já tem essa sala de depoimento especial, que ainda está sendo implantado, ainda é uma ideia, é uma lei, mas ela ainda tem que ser absorvida, né? E a gente estava com uma série de projetos novos e para trabalhar com agressores, para a vara de infância no Brás, que aí é a criança infratora, é o menor infrator. Enfim, a gente estava nesse pé pandemia. E aí eu e a Rô, a gente fez uma carta de despedida, assim, dizendo que a nossa relação ia mudar, porque a gente tinha um tamanho na rede, né? A gente, eventualmente, junto com a gente tem Vitor Mendes e Gabriela Lois, que são dois queridos, dois palhaços maravilhosos, assim, dois artistas, gente muito querida, né? Que a gente convidou para estar junto, e eles estão bancando essa história junto com a gente, muito agradecer a eles. E aí a gente tinha um dicionário para traduzir, né, o juridiquês, né, tinha, enfim. Aí a gente foi entendendo a pandemia e a gente começou a produzir vídeos de comportamento sobre a pandemia e tal, e a gente sempre reserva um espaço para falar desse mundo, desse planeta que é o judiciário, e tem muita coisa acontecendo, né?
tem escola para agressor, né, para deixar de ser, tem trabalhos incríveis. A gente conheceu o Dr. Mário Rubens, que tem esse viés junto com o Ministério Público, enfim. E aí as notícias eram boas, mas muito ruins, né? Que a princípio, diminuição das denúncias. Mas aí a notícia que chegou junto é que não é que diminuiu porque acabou, diminuiu porque está difícil denunciar. E aí a gente fez relatos de mulheres para falar da violência doméstica contra a mulher. A doutora Ana Carolina viu, e muito preocupada com a mesma situação das crianças, pediu para a gente, convidou a gente para fazer uma campanha, que é o Não Se Cale, violência contra a criança é covardia, é crime, Disque 100, para divulgar o Disque 100 para as pessoas, porque o isolamento é a nossa vacina, né? O isolamento e máscara é a vacina do momento. Mas a gente tem que ficar mais ligado, então. As crianças têm uma rede boa nas escolas, no posto de saúde, que você vê marcas, né? Que muitas vezes elas não sabem nem o que está acontecendo com elas, né? Mas com a pandemia elas estão, muitas vezes, do lado do agressor 24 horas por dia. A gente fez a campanha, o TJ, que é o Tribunal de Justiça de São Paulo, abraçou, encampou, e foi parar na Secretaria de Transporte, então está no metrô, em trem, na TV Minuto, e está indo para a Secretaria da Educação. Então, apesar da pandemia, a gente está conseguindo trabalhar, atingir nosso público, né? Eu estou muito contente. Soraya, o tempo da live está quase lá. Eu vou fazer uma pergunta e vou fazer um depoimento. Eu, em 2007, por conta do Palhaços em Rede, que eu sou muito grato a essa criação e eu acho que eu trabalho como palhaço hoje por conta do Palhaços em Rede e por ter encontrado pessoas tão incríveis, você foi uma delas. Na época, eu e o André, a gente trabalhava no hospital na Ana Rosa. E eu lembro até hoje, a gente foi comer uma esfirra depois do trabalho para conversar, né, sobre o que você viu e tal. E você me disse uma frase que foi muito. Você virou para nós dois e falou assim: vocês precisam se colocar na arte. Que a gente não trabalhava com isso, né? E você falou: vocês precisam se colocar na arte de alguma maneira. E se colocar dizendo como, vai trabalhar com isso, pô, que vocês estão esperando, né? Vai trabalhar, vagabundo. Sabe, tipo aquela pessoa que fala, vai, caramba. E, poxa, isso foi um impulso, assim, que eu acho que eu precisava. Eu sempre falo que na rede eu decidi, eu falei, eu vou trabalhar com isso, custe o que custar. E porque isso estava muito dentro de mim, então eu só tenho que te agradecer por esse momento na esfirraria. Eu conheci Zátar por causa de você. Eu não sei se é Zátar ou Zátar. O trabalho era todo teu. A gente vê. É obrigação, né? Se a gente se coloca como formador, a gente tem que. E você de uma generosidade incrível, com um baita de um conhecimento, e dois moleques ouvindo, sei lá, cheio de ansiedade, e você super generosa. Então, tenho muito te agradecer. Pessoal, vocês são uma dupla bonita, vocês não estão mais trabalhando juntos, mas vocês são uma dupla muito bonita. Cada um seguiu um caminho, mas enfim, estamos felizes com o que seguimos, né? Viva a arte dos encontros, embora hajam tantos desencontros pela vida, né? É verdade. Isso é verdade. Então, pessoal, segue o Palhaço Sem Juízo, é um projeto super novo, pioneiro no Brasil, não conheço nada a esse respeito. Tem no Instagram, tem no Facebook, tem um monte de lugar. Dá um Google que vocês vão achar tudo. E tem artistas incríveis trabalhando lá. Eu queria que você falasse suas últimas considerações aí, faltam 5 minutos exatamente, mas eu queria que você, nessas considerações finais, eu queria que você falasse
de repente, não sei se do papel social do palhaço, sabe, Soraya? Porque ele dentro do hospital, ele no fórum, essa arte encontra pessoas e por que se enfiar na vulnerabilidade? Se você puder falar um pouquinho disso. Meu cachorro. Eu acho, tem o Palhaço Sem Fronteira, né, que faz um trabalho absurdo, né? Sou muito fã deles, e o Palhaço Sem Fronteira Brasil são os queridos, assim, enfim. Acho que a arte tem um papel, né, de apontar, se o homem primitivo sonhava, né? Aliás, se o índio sonhava, o grego bebia para chegar nessa diversão, acredito, tomara, né, que o papel do homem, que no contemporâneo a arte ocupe esse lugar. Hoje em dia estou um pouco perdida, às vezes eu fico meio pessimista, eu não sei, mas eu acho que o que sempre me mobilizou, o que sempre foi ir atrás, né? Ir aonde está a fronteira, onde está o limite, do lado de quem está, né? O que defender. Então, e o palhaço é uma figura maravilhosa porque ele trabalha essa questão do se dar através do outro, né? Em jogo, em se constituir reativo. Então, é meio caminho andado, é uma maravilha, né? Assim, e aí, acho que é um bom pretexto para a gente estudar, pesquisar, né? Com rigor, e tá no mundo, tá com a antena afiada, né? Para buscar onde, né? Acho que é isso. A Dani Castellini também, acho que fez aula com você, tá agradecendo. Então, o pessoal querendo falar, tá falando que quer fazer curso com você, Soraya. Eu acho que o Palhaço Sem Juízo logo vai ter que abrir uma turma aí, para botar juízo em tudo. Eu e a Rua, né, a gente tem esse pé na formação, assim, a gente adora e, enfim, é um projeto, né, a gente tem muita coisa que a gente quer trabalhar em sala de aula, e é um lugar de provocação, né? É um lugar também de risco, enfim, nossa, vai ser uma delícia, assim. A gente só está organizando a casa, mas já e ver como é que fica essa questão da pandemia, né? Mas segue a gente, Palhaço Sem Juízo, ou a companhia Henri de Teatro, que a companhia de teatro é o guarda-chuva do Palhaço Sem Juízo, né? Legal. Soraya, muito obrigado, estou muito feliz de ter falado com você, mesmo que seja por aqui, já deu para matar uma saudade boa, é uma pessoa muito bacana, quem conhece você pessoalmente, incrível, então só tenho que te agradecer. Eu agradeço demais a você, a todo mundo que está aí. Não sei quem está aí, porque eu expliquei que eu não consigo, eu teria que ficar lendo, aí ia ficar meio impressionante. Enfim, mas agradeço demais a todo mundo e acho esse espaço que você criou maravilhoso, assim, 10, assim. Muito Obrigado. Bom. Sucesso ao Palhaço Sem Juízo. Muito obrigada. O que você ia falar? Eu te cortei, desculpa. Não, que a gente precisa desses espaços de encontro, né? A gente precisa, a nossa arte vive disso, né? Então, é muito bom fomentar isso. Tá bom? Obrigado, querida. Gente, na próxima semana, 8h30, não, desculpa, dia 6 agora, quinta-feira, vai ser com a Roberta Causa, depois de amanhã, já fica aí antenado, vai ser com a Roberta Causa, tá bom? Que é dupla da Soraya, faz